E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar uma coisa muito legal que tem muita aplicação. Todo dia a gente ouve falar sobre estatística. Bom, o que seria a nossa estatística? Para que serve a estatística? A estatística representa um grupo de métodos utilizados para coletar, analisar, apresentar e interpretar dados, bem como uma coisa super importante, tomar decisões. Então isso aqui, olha, é uma coisa de suprema importância, tomar decisões. Tá legal? Essa imagem que a gente colocou aí tem tudo a ver com a estatística. Vocês podem ver aqui, olha, existe um gráfico, as pessoas pensando em torno do gráfico, um outro gráfico aqui embaixo, as pessoas anotando coisas, fazendo cálculos. Isso é de suma importância para a estatística. Bom, pessoal, nessa tela aí a gente tem dois conceitos de suma importância. Um deles é o conceito de população e o outro é o de amostra. Vamos lá. O que seria população? Todo mundo vai pensar assim, a população é um montão de pessoas, é o quantitativo total de pessoas que ocupam um lugar, moram num país, numa cidade, num bairro. Sim, esse é um conceito lá da geografia que também é usado aqui na estatística. Porém, você já recebeu, por exemplo, um remédio de amostra grátis quando você vai ao médico e aquela amostra é representativa de uma população analisada. A população seria todo o conjunto de objetos, de pessoas, de documentos, de informações que são analisados dentro da estatística. Então, população para nós está muito mais ligado ao universo, à totalidade do que vai ser avaliado na pesquisa. E o que a gente chama de amostra é uma pequena porção que representa o todo. Então você tira um pedaço e esse pedaço da população é que vai ser analisado. É como se você pegasse uma colher de sopa para provar. Você não precisa tomar a sopa toda para sentir o sabor da sopa. Tá legal? Tem gente que gosta, né? Um abraço, vamos lá. Um outro conceito de grande importância é o conceito de variável. Bom, variável é tudo que pode ser analisado na nossa pesquisa. São as características que são associadas à população. Essas características têm classificação. Primeiro a gente vai falar das qualitativas. Qualitativo é qualidade, é o que não é número. Essas qualidades podem ser nominais, sexo, cor dos olhos. Então, eu tenho lá sexo masculino e feminino, cor dos olhos, castanhos, olhos azuis, olhos negros, olhos verdes. E as ordinais, quer dizer, essas ordinais, mesmo não sendo números, elas podem ser organizadas por ordem de preferência ou por algum tipo de gradação. Por exemplo, a classe social, nível de instrução. Grau de instrução é muito comum, né? O sujeito tem o ensino fundamental, o outro tem o ensino médio, o outro tem o ensino superior. Tá legal? Às vezes, quando você faz uma pesquisa de opinião, satisfeito, muito satisfeito, quando você coloca aquelas carinhas, bom, muito bom, feliz, triste, né? Então, você tem classificações ali. E as quantitativas são números, quantidades. Esses números são de dois tipos. Primeiro são variáveis
quantitativas contínuas, que são números quebrados, um monte de númerozinho, tá? Picotadinho. E as discretas, que são números inteiros. Então a gente tem lá o peso de uma pessoa. Eu tenho 104 quilos e 758 gramas. É um número quebrado. A altura, a minha altura é 1,86 m. Então não é um número inteiro. Agora, número de filhos. Eu tenho uma filha só. Qual é a minha idade em anos? 51 anos. Então ninguém tem 3,7 filhos. Ninguém tem 25,43 anos. Beleza? Bom, o nosso Einstein, que é o cientista, todos os cientistas usam estatística em grande escala. E isso é feito em etapas. Uma das etapas é a do planejamento, você vai pensar o que vai fazer. Depois você vai coletar os dados. O que é isso? Você vai juntar as informações, vai fazer entrevistas, você vai colocar questionários na internet, você vai pegar, digamos, numa fábrica, eles podem pegar várias peças e selecionar. Então, eles vão coletar informações. Depois, essas informações vão ser organizadas, que podem ser, geralmente, em planilhas, tá? Nós vamos aplicar depois as ferramentas matemáticas, fazer alguns cálculos, e a gente vai aprender a fazer alguns desses cálculos. Depois que se fazem esses cálculos, vão ser feitas análises para tirar conclusões. Tendo feito isso, não adianta a gente ter feito uma análise bonita e esconder esses resultados. Esses resultados têm que ser divulgados. Agora, divulgados para quê? Para tomar uma decisão. Digamos, foi constatado que existe um número grande de peças defeituosas num setor da fábrica. Então, tem que tomar a decisão de não fazer mais daquele jeito. Eu estou verificando na correção das provas dos meus alunos que tem muita nota baixa. Então, preciso tomar uma atitude, abrir uma discussão, pensar uma nova maneira de ensinar, fazer uma atividade de recuperação. Tá legal? Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. E vocês podem ter visto, com certeza, pesquisas de opinião ou intenção de voto. Nós já ouvimos com certeza essas ideias aqui, olha, fulano estava com tantos pontos, depois subiu, depois continuou subindo, o outro subiu, o outro desceu. Só que provavelmente você nunca encontrou alguém que foi entrevistado, né? Eu, por acaso, um dia saindo do mercado, eu vi uma senhora com uma prancheta na mão e ela estava fazendo uma entrevista dessas. Mas foi a primeira vez em muitos anos que eu vi isso, tá? Se você conhece alguém, diz pra gente, né? De repente é uma curiosidade legal. Então, ser entrevistado na rua acontece, tá bom? Lá no calçadão de Campo Grande, às vezes acontecem também algumas entrevistas desse tipo. É uma ideia muito legal, né? Bom, as pesquisas, elas revelam também as relações numéricas entre o que se verificou na amostra que foi utilizada. Então, isso serve para tirar uma conclusão e, posteriormente, se tomar uma decisão. Agora, vocês perceberam que na tela anterior a gente usou gráfico. O gráfico fornece os dados tanto quanto uma tabela. Só que na tabela, às vezes, a gente tem mais dificuldade de interpretar os dados. Tá vendo? Fala das multas que a Polícia Rodoviária Federal e os radares fixos fizeram em setembro de 2018. Se você olhar 77.372 é muito maior do que 44.809. Agora, 2.711 é muito, 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 muito menos. Então, no gráfico, a gente iria ver os valores totalmente díspares, quer dizer, totalmente diferentes, uns lá em cima, outros cá embaixo, porque a comparação fica mais fácil no gráfico. Bom, esse nosso próximo tópico
é o tópico da frequência absoluta e frequência relativa. O que é isso? Frequência absoluta é a contagem. Vamos imaginar que nós tenhamos um grupo aqui de 20 pessoas, tá? 10 pessoas têm olhos castanhos, 7 têm olhos pretos, 2 têm olhos azuis e 1 tem olho verde. Tá legal? Agora, qual seria a frequência relativa? A frequência relativa está muito mais ligada à ideia de fração, de porcentagem. Então, se eu pegar esse 10 de olhos castanhos e dividir pelo 20, eu vou encontrar esse número aqui, ó. 10 dividido por 20 dá meio, que é 0,5. E esse 0,5 nada mais é do que uma porcentagem. Ele é 50%. Então, 0,5 é metade. E metade se relaciona em porcentagem aos 50%. Ah, professor, quer dizer que se eu pegar, então, esse 0,35, ele é o mesmo que 35%? Claro que sim. Por quê? Olha lá, ó, vamos fazer a continha. Pegando 7, que é a frequência absoluta dos olhos pretos, e vamos dividir pelo 20, que é o total da amostra. Tá bom? Então vamos lá. 7 dividido por 20 dá 0,35. E isso é 35 centésimos ou 35%. Então vocês vão vendo que esses valores podem ser somados 10%, 5%, até totalizar os 100%. Então, um inteiro é 100%. Tá legal? O primeiro exercício que a gente vai fazer é uma questão que caiu no Enem. Olha que legal. Uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra em horas por dia como os jovens entre 12 e 18 anos gastam o seu tempo tanto durante a semana, de segunda a sexta-feira, como no final de semana, sábado e domingo. A seguinte tabela ilustra os resultados da pesquisa. Então, a gente tem que ir na pesquisa, tá? De acordo com esta pesquisa, quantas horas de seu tempo gasta um jovem entre 12 e 18 anos na semana inteira, de segunda-feira a domingo, nas atividades escolares? Então, vamos pensar aqui, ó, atividades escolares. Durante a semana, são 5 horas por dia. Então, são 5 horas por dia. Só que a semana tem 5 dias, de segunda a sexta. 25 horas. E vamos pensar agora no final de semana. 1 hora por dia. Quais são os dias? Sábado e domingo. 1 vezes 2, 2 horas. Então, no total, esse camarada gasta quantas horas? 25 mais 2, 27 horas por semana. Beleza? Vamos para o exercício número 2. Na última eleição, 2.000 pessoas votaram para prefeito de uma cidade e foram obtidos os resultados que aparecem na tabela ao lado. Qual foi o número de votos obtidos pelo candidato vencedor? Bom, o vencedor, eu não sei se o vencedor foi esse cara aqui, ó, nulo branco. Então, vamos fazer uma continha? Só para a gente brincar um pouquinho, né? 26 mais 24 dá 50, 72. Então, eu teria aqui 28% em brancos e nulos. Mas é claro que brancos e nulos não é um candidato. Então, o vencedor foi o candidato A.
Então, o vencedor que teve 26% de 2.000. Ai, professor, esqueci como é que calcula isso. 26 sobre 100 vezes 2.000. Tirando 2 zeros para ficar mais fácil, né? 1, 2 zeros. 1, 2 zeros. E aí fica 26 vezes 20, 520 votos. Então aqui eu teria 520 para o vencedor. Tá bom? Ficaria fácil em qualquer outra porcentagem, você só precisaria multiplicar. Bom, para terminar, a gente vai fazer o terceiro exercício. E nele a gente tem aqui, olha, a taxa de desemprego desde março de 2008 até abril de 2009. Pergunta-se, quando ocorreu a maior taxa de desemprego no período? Vou procurar o maior valor e está aqui em cima. Isso acontece em março de 2009. Agora eu quero saber a menor taxa. Olha para cá. Dezembro de 2008. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho. Obrigado. Um abraço.